Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal MasterDev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer um assunto que tira o sono de muito desenvolvedor: a recursividade. Em qualquer linguagem ela vai dar dor de cabeça para o desenvolvedor, porque ela é um pouco complicadinha de entender. Tá, mas o que é recursividade então? O conceito de recursividade está ligado à programação funcional, onde eu tenho uma função que vai internamente chamar ela mesma, que vai chamar ela mesma e assim sucessivamente até chegar ao fim de um processamento. E aí que mora o perigo, pois se eu não tiver uma lógica bem desenvolvida, essas chamadas vão se tornar infinitas e vai dar um erro de processamento, pois cada vez que eu vou colocando uma nova chamada de método, eu estou empilhando chamadas e o processador precisa controlar isso. Uma vez que eu tenho uma chamada infinita, eu vou ter um estouro, pois essa pilha tem um limite. É um pouco técnico, mas em outras palavras, se eu não tiver uma lógica bem feita, eu vou ter problemas. E é aí que tira o sono, pois muitos programadores não ficam seguros em trabalhar com essas incertezas de quando o processamento vai terminar. Mas nesse vídeo eu vou trazer um exemplo bem prático e bem fácil de entender. Já deixe nos comentários que tipo de problema vocês já resolveram com recursividade e, sem muita demora, bora pro vídeo. Para trabalhar com recursividade, eu vou trazer o exemplo de uma árvore genealógica, onde eu tenho uma estrutura familiar. Eu vou ter aqui o vovô Eugênio, que teve 2 filhos, Mateus e Mariana. Em seguida, cada um desses filhos teve os netos desse Eugênio. Eu tenho o Pedrinho e a Valentina, que são filhos do Mateus. E eu também tenho o Bruno e a Patrícia, que são filhos da Mariana. Então, como eu represento essa árvore genealógica em uma estrutura de dados? Lembrando que nesse projeto aqui eu vou utilizar Kotlin, porque é mais fácil de trabalhar esses exemplos, é menos código para ser escrito e fica mais fácil de entender, mesmo para quem não tem contato com a linguagem. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre Kotlin, dá uma olhada no meu canal que tem outros vídeos lá sobre isso. Mas vamos lá. Como é que eu represento então essa estrutura de dados em classes? Então vamos primeiramente criar uma classe pessoa. Essa pessoa vai ter nome e ela também vai ter filhos. Os filhos aqui eu vou representar para uma lista de pessoas. Então cada pessoa aqui nessa estrutura genealógica vai estar representada por um nome e uma lista de filhos. Então eu vou ter aqui Eugênio e ele vai ter uma lista com filhos. No caso, vou estar preenchendo aqui Mateus e Mariana. E cada um desses filhos do Eugênio também vai ter sua lista de filhos e assim por diante. Então essa estrutura de dados eu consigo representar em uma estrutura de árvore. Agora vamos preencher essa lista com esses valores aqui para a gente poder então trabalhar a recursividade. Eu vou ter um método aqui chamado criar árvore, que ele vai devolver uma pessoa. Então aqui no caso eu vou ter a resposta como uma pessoa, que seria a raiz dessa árvore genealógica. Primeiramente vamos criar essa lista de dentro para fora. Então primeiro vou começar pelos netos. Eu tenho aqui então o Pedrinho e a Valentina, que são filhos do Mateus. Agora eu vou criar aqui o objeto do Mateus e vou dizer que esse objeto vai ser pai dos netos que eu acabei de criar aqui. Então agora eu tenho aqui o Mateus, com o nome Mateus, e ele é pai de Pedrinho e Valentina. Só para deixar mais claro aqui, filhos igual. Então eu tenho aqui que os filhos do Mateus são Pedrinho e Valentina. Agora eu vou criar as outras folhas dessa árvore, no caso a Mariana com os filhos Bruno e Patrícia. Fiz a mesma coisa aqui, eu criei um objeto chamado Bruno, colocando o nome Bruno, sem filhos. Coloquei Patrícia, também sem filhos. Também já fiz agora a criação desse objeto Mariana, com o nome Mariana, e também defini que os filhos dela são o Bruno e a Patrícia. Então agora eu já tenho aqui parte da minha árvore genealógica preenchida. Vou agora então criar a raiz dessa árvore, que seria o vovô Eugênio. Então para isso eu vou definir aqui val pessoa, igual pessoa, nome Eugênio, com os filhos, list of, Mateus, Mariana. E vou dar um return pessoa. Vou colocar aqui vovô. Então agora eu já tenho esse objeto aqui
claramente preenchido e devolvendo o meu método. Para a gente poder executar e validar isso, eu vou criar um método main, funMain, vou colocar val vovô igual criar árvore. Então eu já consigo criar esse objeto vovô e com a árvore preenchida. Agora, se eu quiser mostrar essa estrutura de dados no meu console, como é que eu faço? Então eu digito println vovô e vou rodar a aplicação aqui. Vejam que a estrutura não ficou muito boa aqui, a gente não consegue aqui fazer uma leitura muito fácil, pois ele escreveu numa linha. Vamos melhorar um pouco esse daqui, esse método, para a gente deixar esse aqui um pouco mais fácil de entender. Para isso, então, eu vou criar um outro método chamado imprimir árvore genealógica, que seria então a nossa função recursiva. Então eu vou ter um método fun imprimir recursiva, vamos colocar pessoa recursiva, onde eu vou receber uma pessoa e é isso, não vai ter nenhum retorno nesse método aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é imprimir o nome da pessoa. Então println pessoa.nome. Aqui eu já consigo então fazer essa interação. Em seguida, aí começa agora a parte recursiva. Eu vou pegar pessoa.filhos.forEach. Então vou fazer uma interação em cima de cada filho e vou chamar a própria função. Imprimir pessoa recursiva. Aqui eu só vou colocar filho. Para cada filho dessa pessoa, eu vou chamar a função novamente. A função imprimir pessoa recursiva. Isso daqui vai imprimir até que eu consiga imprimir todos os elementos de uma árvore. E para eu chamar isso, vamos chamar aqui então, ao invés de fazer o println, vamos chamar imprimir pessoa recursiva passando o vovô. Vamos ver como é que fica? Rodando aqui novamente. Vejam que ele imprimiu aqui, mas não tem nenhum tipo de representatividade em forma de árvore. Ele começou imprimindo Eugênio, depois Mateus, que é o primeiro filho do Eugênio. Em seguida ele colocou Pedrinho e a Valentina, depois voltou para Mariana, Bruno e a Patrícia. Beleza, ele imprimiu todos os elementos, mas não ficou muito legal aqui a visualização. Eu vou colocar aqui um código a mais para a gente melhorar essa visualização para ficar claro que é uma estrutura de árvore. Para isso, então, eu vou colocar aqui uma variável chamada nível int e aqui embaixo eu vou passar nível mais 1. Aqui na chamada eu vou passar nível 1, então, nível 0. Vamos começar com 0 aqui porque o primeiro objeto vai ser 0. Tá, mas como é que eu vou fazer isso então? Criar uma variável aqui, var print text, e eu vou fazer uma interação aqui para colocar espaços na frente do nome para dar aquela indentação. Então for e in 0 até nível. Esse aqui é um tipo de for each do Kotlin, então ele é bem mais reduzido. Em vez de fazer aquele for var i igual a 0, enquanto i menor que o nível i mais mais. Esse código aqui já faz tudo isso e deixa bem mais fácil de entender. Enquanto isso, eu vou fazer então print text igual print text mais, vamos colocar aqui então eu vou definir aqui um texto que vai ficar na frente do nome para eu dar essa ideia de indentação. E após isso eu vou colocar aqui na frente print text antes de pessoa para dar aquela indentação. Então se eu rodar esse aqui de novo, ele já vai deixar o código mais alinhado com a estrutura de árvore. Vamos ver como fica? Vocês podem ver agora que ele já colocou uma indentação aqui. Quando for uma pessoa, ele vai colocar um tracinho, no caso aqui é o Eugênio. Em seguida, o segundo nível tem 2 tracinhos, eu tenho o Mateus. Com 3 tracinhos, eu tenho o Pedrinho e a Valentina. Então veja como é que isso agora já deu certo. Agora, explicando um pouco melhor, como é que eu sei como é que é a interação dessa lista? Como é que funciona exatamente? Quando eu faço uma chamada para a própria função, eu estou colocando mais um nível de camadas. Então ele vai acumulando camadas até que chega um ponto que ele vai começando a voltar. Como é que a gente sabe então que ele voltou? Vou colocar aqui um código para a gente visualizar essa questão da volta. Porque uma vez que ele chama esse for each, essa chamada vai chamar outras n vezes o próprio método. Mas como é que eu sei que ele está terminando? Então aqui embaixo eu vou colocar um texto
que vai mostrar que a execução daquele método chegou ao fim. E a gente vai poder visualizar aqui no console exatamente como que ficou essa visualização, quando que ele imprimiu cada nome e quando que ele começou a voltar para as chamadas anteriores. Então para isso eu vou colocar assim, fim, execução, pessoa.nome. Então eu vou saber exatamente aqui quando que terminou. Então eu vou executar isso e vamos ver como é que fica no console. Vejam que ele imprimiu aqui, mas antes de mostrar a explicação eu vou colocar só mais uma incrementada. Eu vou trocar essa cor aqui por outra cor para ficar mais fácil de visualizar aqui no console. Eu vou colocar um verde aqui. Para isso então eu declaro duas variáveis, chamada verde, que eu vou colocar no início, green, mais reset. Esse reset aqui é para voltar na cor normal. Então agora o console vai ficar numa cor verde e a gente vai poder visualizar exatamente quando que eu estou imprimindo o nome da pessoa e quando que eu estou colocando a instrução que chegou ao final do método. Vamos rodar novamente e vamos ver como é que ficou. Vejo que agora ele terminou de executar e está verdinho aqui. Quando ele executou o Pedrinho, que foi a última folha da árvore, ele já mostrou a instrução abaixo aqui, fim execução pessoa Pedrinho, pois o Pedrinho não tem filhos, então ele já termina aqui. A mesma coisa para Valentina aqui, já mostrou aqui. Em seguida, ele mostra o fim de Mateus, que é pai de Pedrinho e Valentina. Após o fim de Mateus, ele passa para Mariana, que é a outra filha de Eugênio, e ela chama o Bruno, e eu também tenho aqui o Bruno, que não tem filhos, e ele já passa essa instrução. O mesmo acontece com a Patrícia, ele mostra o fim de Mariana. Mariana é a última filha de Eugênio, e em seguida ele mostra o fim de Eugênio. Então vejam que a função recursiva ela vai chamando e depois ela vai voltando às execuções. Isso ficou bem claro aqui através desses textos que a gente colocou no console. Vou colocar só mais um ajuste aqui para a gente mostrar que o algoritmo funciona bem. Vou colocar mais um filho em um dos netos. Vou criar uma bisneta para um dos netos para ver como é que o algoritmo a gente não precisa mudar nada e ele vai continuar funcionando. Vejam que eu criei agora a Helena. Helena vai ser filha da Patrícia, que é uma das netas do Eugênio. A Patrícia é filha da Mariana, então ela vai ter essa estrutura aqui na árvore. Vamos mostrar aqui. Então a Helena vai estar aqui. Helena. Então vamos ver aqui como é que se comporta o algoritmo assim que eu coloquei a Helena como uma das bisnetas, como uma pessoa a mais nessa estrutura de árvore genealógica. Eu não preciso fazer nenhuma alteração, eu apenas vou executar novamente. Vejam aqui a Patrícia, que é mãe da Helena, ele imprimiu Helena aqui e em seguida imprimiu Patrícia. Então veja que a estrutura de dados trabalhou corretamente. Então essa estrutura aqui ela pode ser muito bem atendida com recursividade. Quando você estiver trabalhando com árvore de dados, recursividade sempre vai ser a sua melhor ferramenta. E é isso. Recursividade é muito interessante, parece complexo, mas você precisa ter um pouco de paciência para entender. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre recursividade, se vocês já tiveram problemas com esse tipo de programação, que linguagem que vocês usam para fazer recursividade, que tipo de problema vocês resolveram com a recursividade e deixe sugestões para que eu traga conteúdos mais avançados sobre esse assunto. Espero que tenham gostado, um conteúdo hoje mais técnico novamente. Deixe seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima!